Entendendo a Semana Santa. Você sabe o que realmente acontece na Semana Santa? Mais do que uma tradição, mais do que uma celebração religiosa, a Semana Santa é a lembrança viva do maior ato de amor da história. É quando recordamos os últimos passos de Jesus na Terra, seus ensinamentos, seu sofrimento e a vitória que mudou tudo. Prepare o seu coração, porque entender essa história é também entender o quanto você é amado. A Semana Santa é o período mais importante da fé cristã. Ela acontece todos os anos e relembra os últimos dias de Jesus Cristo, desde sua entrada em Jerusalém até sua morte e sua ressurreição. Mas não é apenas uma lembrança, é um caminho espiritual, uma jornada que começa com alegria, passa pela dor e termina na esperança. E cada dia dessa semana revela um ensinamento profundo sobre amor, sobre entrega e sobre recomeço. Cada dia dessa semana carrega um significado profundo. E hoje você vai entender cada um deles. Domingo de Ramos. Tudo começa com o Domingo de Ramos. Neste dia, Jesus entra em Jerusalém e é recebido com alegria pelo povo. As pessoas colocam mantos no caminho e levantam ramos como sinal de honra. Esse gesto era usado para receber reis, e naquele momento Jesus é reconhecido como rei. Mas há um detalhe importante. A mesma multidão que celebra, poucos dias depois, irá rejeitar. O Domingo de Ramos nos ensina que a fé verdadeira precisa permanecer, mesmo nos momentos difíceis. Neste dia, a Igreja inicia a Semana Santa. Os fiéis se reúnem, muitas vezes fora da igreja, trazendo ramos nas mãos. Ramos de palmeira, de oliveira ou de outras plantas. Esses ramos representam o povo que acolheu Jesus em Jerusalém com alegria e esperança. O sacerdote, então, realiza a bênção dos ramos, com água benta e oração. E naquele momento, os ramos se tornam sinal de fé e proteção. Depois da bênção, começa a procissão. Todos caminham juntos, recordando a entrada triunfal de Jesus, e cantam: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. É um momento de alegria, de acolhimento. Jesus é recebido como rei. Mas, ao entrar na igreja, a celebração toma outro rumo. A missa continua, mas o evangelho é diferente. Neste dia é proclamada a paixão de Cristo, a história do seu sofrimento, da sua entrega e da cruz. E então compreendemos algo essencial. Aquele que foi aclamado também será rejeitado. O Domingo de Ramos nos mostra que a mesma multidão que grita Hosana pode também gritar crucifica-o. Por isso, este dia não é apenas festa, é também um convite à reflexão. Após a missa, os fiéis levam os ramos para casa e os guardam como sinal de fé durante todo o ano. E no ano seguinte, esses mesmos ramos serão transformados nas cinzas da quarta-feira de cinzas. Assim, o Domingo de Ramos começa com alegria, mas nos prepara para entender que o verdadeiro amor passa pela cruz. Quinta-feira. Na Quinta-feira Santa, acontece a última ceia. Jesus se reúne com seus discípulos pela última vez antes de sua morte. Durante essa ceia, ele faz algo extraordinário. Ele pega o pão, parte
e diz que aquele pão é o seu corpo, e o vinho se torna o seu sangue. Assim nasce a Eucaristia. Mas Jesus vai além. Ele se ajoelha e lava os pés dos discípulos, um gesto que, naquela época, era feito por servos, mas o próprio Mestre se coloca no lugar de quem serve. Ele ensina que amar é servir. Na Quinta-feira Santa, a Igreja entra em um dos momentos mais profundos da fé. É noite, e os fiéis se reúnem para a missa da ceia do Senhor. Neste dia, recordamos 3 grandes mistérios: a instituição da Eucaristia, do sacerdócio e o mandamento do amor. A celebração começa com a liturgia da palavra. As leituras nos conduzem à história da Páscoa e à última ceia de Jesus com seus discípulos. E então, entramos em um dos momentos mais marcantes, o lava-pés. O sacerdote se aproxima, se ajoelha e lava os pés de alguns fiéis. Assim como Jesus fez, o Mestre se fez servo. Esse gesto nos ensina que amar é servir. Em seguida, acontece o momento central da celebração, a liturgia eucarística. O pão é consagrado, o vinho é transformado, e ali nasce a Eucaristia. É o próprio Cristo que se entrega por amor. Durante o canto do Glória, os sinos tocam com alegria, mas logo depois se calam e permanecem em silêncio até a noite da Páscoa. Após a comunhão, o Santíssimo Sacramento é levado para um lugar especial, o altar da reposição. Os fiéis acompanham em oração e permanecem em vigília, recordando Jesus no Getsêmani, na noite em que foi entregue. É um momento de silêncio, de intimidade, de entrega. E ao final, o altar é desnudado. Tudo é retirado. A Igreja se torna simples, silenciosa, preparando-se para o mistério da cruz. Na Quinta-feira Santa, aprendemos que o verdadeiro amor se ajoelha, serve e se entrega completamente. A Sexta-feira Santa é o dia da paixão e da morte de Jesus. Ele é preso, julgado e condenado, mesmo sendo inocente. Ele é obrigado a carregar a cruz até o lugar da crucificação. E mesmo diante da dor, ele continua, por amor. Na cruz, Jesus entrega a sua vida, não como derrota, mas como entrega. Ele assume os pecados da humanidade e oferece perdão. Neste dia, não há missa. A Igreja silencia. O altar está vazio. Não há canto de alegria. Não há celebração festiva. Há apenas contemplação. Os fiéis se reúnem para a celebração da paixão do Senhor. A liturgia começa em silêncio. O sacerdote entra e se prostra diante do altar. Um gesto de total entrega diante do mistério da cruz. Em seguida, a palavra é proclamada. É narrada a paixão de Cristo, sua prisão, seu julgamento, seu sofrimento, sua caminhada até o Calvário. Ele é traído, negado, abandonado e condenado injustamente. Ele carrega a cruz, cai, se levanta e continua, por amor. E então chegamos ao momento mais forte. A cruz é apresentada e o sacerdote proclama: Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Os fiéis se aproximam, em silêncio. Alguns tocam,
Outros beijam a cruz, em sinal de reverência e gratidão. Mesmo não havendo consagração, os fiéis recebem a comunhão com as hóstias consagradas no dia anterior. E no meio de toda essa dor, uma frase ecoa na eternidade: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Na cruz, o amor falou mais alto que a dor. E naquele momento, Jesus entrega a sua vida por você. O Sábado Santo é o dia do silêncio. Jesus está no sepulcro e tudo parece ter acabado. Os discípulos estão com medo e sem entender o que aconteceu. É o momento da espera. Mas mesmo no silêncio, Deus está agindo, porque o plano ainda não terminou. Durante o dia, a igreja permanece em silêncio. Não há missa, o altar está despojado. Tudo parece vazio. É o tempo de contemplar Jesus no sepulcro. Mas quando a noite chega, algo começa a acontecer. Do lado de fora da igreja, um fogo novo é aceso. E daquele fogo nasce uma luz. O círio pascal é acendido, símbolo de Cristo, a luz do mundo. A igreja ainda está escura. E então a procissão começa. O círio entra e uma voz proclama: a luz de Cristo. E o povo responde: demos graças a Deus. As velas são acesas, uma a uma, e a escuridão começa a desaparecer. A luz se espalha, e com ela a esperança renasce. Em seguida, a palavra é proclamada. As leituras percorrem toda a história, desde a criação do mundo até a promessa da salvação. Tudo aponta para este momento. E então, o Glória volta a ser cantado. Os sinos voltam a tocar. E o silêncio é rompido. Chegamos ao anúncio: Jesus ressuscitou. A morte foi vencida. A escuridão não prevaleceu. A vida triunfou. Na liturgia batismal, a água é abençoada. Novas vidas podem nascer. E todos renovam sua fé. A celebração continua, agora cheia de luz. No silêncio do Sábado Santo, Deus preparava o maior milagre da história. Domingo de Páscoa. No terceiro dia, algo extraordinário acontece. O túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Isso significa que a morte foi vencida e que a vida é mais forte que qualquer dor. A ressurreição é a prova de que o amor nunca falha. Neste dia, a igreja celebra a vitória da vida sobre a morte. Depois do silêncio, depois da cruz, depois da espera, a alegria retorna. As igrejas se enchem de luz. O altar agora está adornado com flores, e o ambiente se transforma em celebração. O círio pascal permanece aceso, lembrando que Cristo é a luz do mundo. E algo muito esperado acontece. O Aleluia volta a ser cantado. Os sinos tocam novamente e a alegria toma conta de todos. A celebração da missa continua e a palavra anuncia: o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou
Ele venceu a morte e trouxe ao mundo uma nova esperança. Em muitas comunidades, os fiéis renovam suas promessas de batismo e são lembrados de que nasceram para uma vida nova. E então chegamos à Eucaristia, não mais marcada pela dor, mas pela presença viva de Cristo ressuscitado. É um momento de alegria profunda, de fé renovada e de esperança viva. O domingo de Páscoa nos lembra que nenhuma escuridão é eterna, que a morte não tem a última palavra e que depois da cruz a vida sempre vence. Cristo ressuscitou. Aleluia! A Semana Santa nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, existe esperança. Que depois da dor, vem a transformação. E que depois da cruz, sempre vem a ressurreição. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado de coração. Que essa mensagem tenha tocado a sua vida. Se fez sentido para você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deus te abençoe.